Você já sentiu que está apenas sobrevivendo? Acorda, levanta com o coração apertado, vive um dia igual ao anterior e ainda assim se exige um sorriso. Anda pelas ruas como se estivesse presente, mas por dentro está em ruínas. Sente que algo está faltando, mas não sabe o que. Tudo parece funcionar, mas ainda assim, tudo parece vazio. Essa sensação de estar deslocado no próprio corpo, na própria vida, é mais comum do que você imagina. E talvez não seja culpa sua. Talvez o erro esteja no mundo, na forma como nos ensinaram a viver, na forma como nos disseram que a vida tem que ser. A vida é uma constante oscilação entre a ânsia de ter e o tédio de possuir, dizia Arthur Schopenhauer, um dos filósofos mais sombrios e, ao mesmo tempo, mais lúcidos. Foi um dos poucos a encarar essa dor de frente. Ele não tentou disfarçar. Ele não prometeu felicidade. Ele não fugiu da verdade. Porque para ele, a vida é sofrimento. E sempre foi. Mas no meio da escuridão, Schopenhauer descobriu algo que poucos veem. Existe uma saída. E ela está onde ninguém pensa em procurar. Para Schopenhauer, o sofrimento não é um acidente da vida. Ele é a própria estrutura dela. A dor não é um obstáculo no caminho. Ela é o caminho. Por trás de tudo o que fazemos, desde as coisas mais banais até as mais nobres, existe uma força oculta. Uma força que ele chamou de vontade. Mas atenção, não é a vontade consciente, racional. É algo mais profundo, cego, instintivo, uma corrente invisível que nos arrasta. Essa vontade é o motor da existência. Ela nos faz desejar, buscar, correr atrás. Queremos comida, status, aprovação. Queremos nos destacar, conquistar, consumir. Mas toda vez que conseguimos, o alívio dura pouco. Logo queremos outra coisa. E depois outra e outra. É como estar com sede no mar. Quanto mais você bebe, mais se afoga. A felicidade nesse sistema não passa de uma ilusão breve. Um ponto entre dois momentos de tensão. Uma pausa entre dois desejos. E quando a pausa termina, a dor recomeça. Acordamos desejando algo, lutamos por isso, sofremos, conquistamos, e logo em seguida, sentimos um novo vazio. É como se estivéssemos presos em uma esteira rolante, sempre tentando alcançar algo, que se afasta conforme nos aproximamos. Você já se perguntou por quê, mesmo quando tudo está certo, você sente que falta alguma coisa? Por que aquele emprego tão esperado, aquele relacionamento tão sonhado, aquela conquista tão desejada, nunca parece suficiente? Por que a promessa da felicidade futura é uma armadilha? Vivemos num ciclo onde o desejo é constante e o prazer efêmero. E enquanto o mundo nos vende a ideia de que ser feliz é conquistar mais, Schopenhauer nos lembra de uma verdade brutal. Desejar é sofrer. Conquistar é apenas trocar de sofrimento. O prazer não é o oposto da dor, é só a sua pausa. E é por isso que estamos exaustos, vivendo como máquinas que nunca desligam, correndo atrás de algo que nunca chega. E quanto mais corremos, mais longe ficamos da paz. Mas Schopenhauer não parou no abismo. No meio do caos, ele encontrou brechas, momentos em que a vontade se silencia e o sofrimento pausa. Esses momentos surgem quando somos tomados pela contemplação estética, quando mergulhamos na arte, na música, na pintura, na poesia, quando nos esquecemos de nós mesmos e apenas existimos, sem querer controlar.
sem desejar, sem lutar. Quando você escuta uma música que te atravessa, observa uma pintura que te cala, ou lê um poema que parece ter sido escrito com a sua dor. Se levarmos para os dias de hoje, seria tal como um hobby. Aquele futebol que você joga às sextas-feiras, o filme que você assiste, o livro que você lê, os bons momentos com as pessoas que você ama. Algo dentro de você muda. Por um instante, o desejo desaparece. Você não quer ter nem ser. Você apenas sente. É nesse espaço que, segundo Schopenhauer, encontramos o único alívio verdadeiro. Não se trata de prazer, mas de suspensão, uma fuga leve da prisão do querer, um suspiro no meio da tempestade. Mas se a arte é uma fuga breve, Schopenhauer acreditava que existia uma segunda saída, mais difícil, porém mais duradoura: a renúncia voluntária, a decisão consciente de parar de correr, de silenciar o desejo, de viver com menos. Não se trata de virar um monge ou fugir da sociedade, mas de rever o que você realmente precisa para estar em paz. É aprender a ver beleza no simples, é encontrar profundidade no silêncio, é aceitar que a verdadeira liberdade vem da ausência de necessidade, a contemplação da natureza, o hábito da introspecção, a aceitação da dor sem luta constante. Tudo isso nos aproxima da paz interior, porque quando você para de querer o tempo todo, a vida desacelera. E no espaço entre um desejo e outro, você descobre algo precioso. Você não é o que te falta. Você é o que permanece quando o mundo silencia. A vida não foi feita para ser fácil. E tudo bem. Talvez a dor nunca desapareça por completo. Talvez a angústia volte de vez em quando. Talvez o vazio seja parte de estar vivo, mas existe força na lucidez, existe coragem em aceitar o que é. Parar de fingir que está tudo bem não é fraqueza, é maturidade. Olhar para o sofrimento e dizer: eu te vejo, eu te sinto, mas você não manda mais em mim. A filosofia de Schopenhauer é um chamado à consciência, um convite à presença, ao real. Porque a vida não é uma sequência de prazeres, é um caminho de percepção. E a verdadeira paz não está no prazer constante, nem na conquista interminável. Está no entendimento profundo do que somos, do que buscamos e do que podemos deixar de buscar. E talvez seja justamente aí, nesse abandono, que nasça a essência da liberdade.